Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Não saia daí, eu venho daqui a pouquinho. Daniel capítulo 6, continuidade sobre o assunto de Daniel na cova dos leões. Eu volto já. Palavra das 15 já está no ar. Amados, nós falamos no vídeo que apareceu anteriormente que antecedeu esse vídeo aqui, sobre Daniel, que foi oficializado como governador de 119 governos. E ele era muito excelente no seu trabalho, e houve-se uma inveja e uma perseguição sobre ele. Ele tinha o Espírito de Deus. Ele prosperava naquilo que fazia e também prosperava na sua perseguição. Mas Deus sempre dá vitória. No verso que nós paramos aqui, o verso 4 do capítulo 6 de Daniel, diz que eles procuraram motivos para acusar Daniel e não encontraram, porque Daniel era fiel, não era desonesto nem negligente. Aí o verso de número 5, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel. Ele era tipo de um blindado. Não tinha como achar nele algo que desabonasse ele. Então, eles seguiram pensando, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus dele. Vou entrar nesta área de Deus porque a fidelidade que ele tem com Deus é grande. Então, a gente vai bolar um projeto, um plano para travar esta fidelidade que ele tem com Deus. E o inimigo sabe, ele sabe de quem é fiel, ele conhece quem é fiel. Mas o meu conselho para você na tarde desse dia é que continua sendo fiel com Deus, porque você vai vencer para a glória do nome dele. Eu estou todos os dias aqui na Palavra das 15, de segunda a sexta-feira. Você pode me seguir pelas redes sociais. Se inscreve no meu canal, deixa aí o seu like. Porque fazendo isso você vai promover esta palavra para ir mais longe. Não para o meu bem, para o bem do reino, para o bem das pessoas que precisam ouvir a palavra. Então, eu quero a tua companhia aqui comigo para nós evangelizar o mundo. Vou contar com você, hein? Estou contando com você. Voltando para o texto, verso 6 diz assim, e assim os supervisores e os governadores, satrapas, de comum acordo foram falar com o rei, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Observa que vieram todos os supervisores reais, aqueles oficiais, os prefeitos, vieram ao rei elevar o rei. Tem dois erros aqui. Um deste povo que queria condenar Daniel, atitude de perversos. E o segundo erro aqui é o rei Dário não ter sensibilidade de detectar que haveria uma armadilha ali contra o homem dele de confiança. O rei não deu conta disto. Ele não percebeu isto.
a força que este povo chegou para bajular este rei, para elevar este rei, e encobriu, submergiu a mente do rei, e o rei não conseguiu pensar no seu preferido, que era o Daniel. O rei só olhou na sua bajulação desses homens, só olhou na sua posição, e eles demonstraram: queremos elevar o Senhor, queremos colocar o Senhor lá no topo da torre, queremos que o Senhor seja reverenciado por 30 dias nas orações das pessoas. Queremos levar o Senhor acima dos deuses deles e do Deus Todo-Poderoso também, que era o Deus de Daniel. E este rei, ele não teve a sensibilidade, a humildade de dizer: nada disso. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua confiança. Não, ele não disse nada. O verso 8 diz assim: ó rei, emite um decreto, assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o mais triste vem no verso de número 9. E o rei Dário assinou o decreto. Meus amados, nós vivemos em uma nação, você aí no seu país, eu aqui no Brasil, nós vivemos numa nação que existe o rei, ou o governador, ou o presidente. Ele assina um decreto a respeito de algo que outros levam para ele, trabalham sobre ele, e às vezes ele assina. Não é nem porque ele não gosta de você, não é nem porque ele quer destruir a sua religião, não é nem porque ele quer te prejudicar. Às vezes ele assina pela influência de partidos. Ele assina. E esta assinatura prejudica instituições, associações, igrejas. Prejudica pela sua assinatura, função de trabalho, profissão, segmentos profissionais, por causa de uma assinatura, por armação, para prejudicar o outro partido, para prejudicar outra linha de entendimento. E o governo, o presidente vai lá e assina. Isso acontece em todas as nações do mundo. Agora, eu e você temos que viver, temos que ter o Rei dos Reis como nosso Rei. Porque ainda que o Rei da terra está contra você, existe um Rei que está sobre todos os reis, que está ao teu favor. E ele só estará ao teu favor se você for como Daniel, não encontrar motivo para te condenar, porque tu és fiel, tu não és negligente. Isto era a posição de Daniel. Então Daniel tinha certeza disso. Daniel tinha conhecimento disso. Daniel sabia disso. Ele tinha esta intimidade. Ele sabia o relacionamento que ele tinha com o Deus dele. Então, palavras, notícias, informações que sejam fake news, que sejam real,
não abatia Daniel. Daniel estava com a confiança. Daniel sabia que qualquer decreto que aconteceria não alteraria a sua vida com o seu Deus. Meu Deus. Ele prosseguia no mesmo nível de fé. Ele prosseguia na mesma linha de confiança. Ah, porque o governo decretou tal decreto. Para Daniel não vai mudar. Não vai mudar. Ele continua no mesmo batida, na mesma. O decreto foi para assinar, foi assinado. O que eles pediram é muito forte. Deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, ordenado que todo aquele, não está aqui exceto Daniel, todo aquele. Então, o decreto foi assinado. No verso 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém tem intimidade com Deus, tem a fé de Daniel, nada se abala. Daniel soube da publicação. Já foi publicada no Diário Oficial. Já foi publicado, já está publicado. Daniel não alterou a sua conduta, não alterou a sua oração. Qual é o decreto que mudou a sua oração? O decreto do rei Dário não mudou a oração de Daniel. Por isso, Daniel foi vitorioso na cova dos leões, porque não houve alteração na oração, no costume de fidelidade de Daniel com Deus. Não teve alteração nenhuma. Diz o texto que os 3 vezes no dia que ele orava, isso já era costume dele. Então não mudou a alteração. O decreto de Dário, do rei Dário, não mudou nada em Daniel. Daniel não foi reclamar com o vizinho, Daniel não foi para a rede social falar do presidente do governo, do rei Dário. Daniel não foi falar com ninguém. Daniel foi falar somente com Deus que manda no leão, com Deus que manda no rei, com Deus que cobre ele com seu manto, com Deus que ouve a sua oração. Daniel prevaleceu sem alteração na sua vida com Deus, no seu costume com Deus. Ele não alterou nada. Então, o decreto publicado oficialmente pelo rei Dário, Daniel disse: não, eu continuo. Daniel não foi para o bar reclamar, Daniel não foi para vizinhança, não. Daniel não foi reclamar com o seu amigo humano, não. Daniel foi para a sua casa. Daniel foi para o seu quarto. Daniel foi para o joelho. Aleluia. Que esta palavra venha ser para nós de alimento, despertamento. Para onde é que você está indo por causa da notícia que você recebeu? Para onde é que você está indo por causa da notícia que você recebeu? Vamos aprender com Daniel. Foi para casa, foi para o quarto, foi para o joelho. Foi falar com quem manda no leão.
Aí está o resultado da vitória dele na cova. Daniel soube do decreto, foi para casa, foi para o seu quarto, subiu o andar de cima, cujas janelas estavam para Jerusalém, e ali ele dobrou os seus joelhos. Aleluia. Tem coisas que a gente tem que ir para o degrau de cima para receber a vitória quando a gente está lá embaixo. Daniel foi para o degrau de cima, porque estava marcado uma cova para ele, mas no degrau de cima ele recebeu a virtude de ser vitorioso na cova que estava marcada para ele. Vamos aprender com Daniel. Não muda a sua rotina com teu Deus por causa de um decreto assinado, seja de quem for. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua graça, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Pai bondoso santo, nos ajuda, meu Pai, a vencer. Se a tua mão, Senhor, estendida sobre a vida de cada um e que esta mensagem possa fluir nos corações e trazer ensinamento, edificação para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.